Muito bem, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Neste momento eu tenho aqui uma notícia para todos vocês, a qual a gente vem recebendo todos os dias. Notícias e notícias em cima de notícias e denunciando também aqueles que verdadeiramente causam aí, né, a traição. Bom, é óbvio que isso aí vai cair como ouvido, como música suaves aos ouvidos de muitos que odeiam os cristãos, que odeiam a gente, que na verdade a vontade deles é que verdadeiramente as igrejas acabem e se fechem, principalmente os satanistas, os maçons, os homossexuais, as pessoas que verdadeiramente odeiam o cristianismo, né? Os que odeiam nós, verdadeiramente eles vão bater palma. É óbvio, é claro que eu não concordo, eu discordo com qualquer roubo, qualquer desvio de dinheiro, qualquer algo que verdadeiramente... O incrível que eu até digo é o seguinte: a Bíblia fala sobre dízimos, né? Dízimos e oferta. Satanás ele tem criado um batalhão. Este é um batalhão de pseudos pastores, serpentes vestidas de pastores, justamente para trazer esses grandes escândalos no meio do povo evangélico. É óbvio que os santos mesmo não trazem escândalo, mas quem traz escândalos são aqueles verdadeiramente que são lançados do inferno dentro das igrejas. Justamente o plano deles é caluniar, fazer conspiração contra o povo santo de Deus, jogar culpa ao povo santo de Deus. É óbvio que em nosso meio, infelizmente, quem entregou Jesus para ser crucificado foi justamente os seus. Foi verdadeiramente o povo judeu. Foi eles que entregaram. Afinal de contas, quem aí chegou e cometeu a execução justamente foram os romanos. Ambos têm, com certeza, muita culpa. Mas o próprio Cristo disse: olha, culpa maior tem aqueles a quem me entregou a vocês. Então veja bem que é por isso que o povo judeu, Israel, vive em guerra, sem paz, né? Não tem alegria, não tem paz, não pode parar para ter um momento alegre com a sua família, porque qualquer barulho de zumbido, até mesmo de um pernilongo perto do ouvido, já pensa que é míssil vindo em direção às suas casas. Essa é a paz que eles procuraram quando eles disseram que o sangue desse justo caia sobre nós e nossos filhos. Então, a Bíblia diz: devasso, não erreis, porque se erra, né, quem planta colhe. Aquele que semeia colhe. Então veja bem que nós temos aqui, meu irmão, algo que, embora nós podemos não querer, mas a Bíblia se cumpre, né? Porque a perseguição às igrejas virá, e não adianta, ainda que 200 mil votar contra, a palavra de Deus prevalece. Então, existe aqui um caso de cidadania do Senado Federal, a qual eles têm, se vocês não se lembram, esses maçons aí aliados ao cristianismo, né? Que se dizem cristão, que tem igrejas lotadas, cheias, levando milhares para o inferno, abriu as portas do inferno, e nisso eles causam então escândalo, roubando os dízimos, as ofertas, vendendo isso, aquilo, outro. Quer dizer, é claro que é óbvio, eu particularmente, dentro da Bíblia, né? Por mais que eles roubem, por mais que eles fraudem, por mais que eles enganem, a Bíblia não diz que você tem que verdadeiramente, como diz Deus, no caso, ele colocou a igreja na terra, então dá a Deus o que é de Deus. Então o que é de Deus, né? César não pode levar o que é de Deus, correto? Então dízimos, oferta, César não pode. Por quê? Porque na verdade, a gente, todos nós, cada uma pessoa que segue, né, que seguem uma igreja, todos nós, cidadão brasileiro, até a criança que vai comprar uma bala, já está pagando seus impostos. Quer dizer, está cumprindo a Bíblia, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. E neste caso, o que nós temos que entender aqui é o seguinte: é que o diabo é um cão guloso. Quanto mais ele come, mais ele quer. Ele mata os outros para comer sozinho. E nisto, quem traz essas desgracências para o meio do povo evangélico são esses malditos mercenários vestidos de pastores, que são serpentes enganando as ovelhas. Então eles impõem, levam e roubam tanto milhões que, neste caso, cresce o olho do governo de César. E César não quer ficar com a parte menor, César quer ficar com a parte maior.
Além, apesar do mais, César não é cristão, César não ama Deus, César é ladrão, César rouba Deus, porque até mesmo os governantes deveria e deve devolver o que é de Deus, né? Quando eles arrecadam imposto, eles têm que devolver o que é de Deus. Agora, o problema é que essa zira de Satanás contra o povo de Deus é justamente dos acordos que esses pseudos maçons, essas pessoas que estão nos altares das igrejas, porque o que eu quero dizer não é os maçons que estão em outros lugares, eu quero dizer os maçons que estão nos altares das igrejas, porque eu tenho o direito ainda de falar e contradizer, e ao contraditório de pastores que verdadeiramente eles estão em cima do altar para esfolar os irmãos, para roubar dízimo, roubar a oferta, para enganar o povo vendendo patuás, vendendo revelação empacotada em envelope. Tem pessoas que na verdade dizem que falam, pastor, eu não aguento mais de tanta petição de dinheiro, é envelope para revelar, para mim ter uma benção tem que pagar, para mim ter uma revelação tem que pagar, então não aguento mais essas igrejas, inclusive que ele estava falando dessas igrejas pseudas que se dizem santas, que não tem mais santidade dentro dela. Quer dizer, os deuses deles são os deuses mamons, mas aí levanta e desperta, né? Quando, por exemplo, o rio de dinheiro se torna nas igrejas e elas começam a crescer e ficar muito grande, então desperta a atenção dos governantes maléficos, dos ladrões, dos gananciosos, dos cães gulosos. É o cão guloso querendo engolir o outro cão guloso. Por exemplo, esse pastor mercenário vestido de serpente, né, que é serpente vestido de pastor, ele é um cão guloso que arranca das ovelhas. Então vem o outro cão guloso, que é o governo, e arranca deles, né? E nisso quem paga é os pobres coitados das ovelhas. Bom, antes eu até dizia que eu era a favor, né, a igreja ser tributada, a igreja ser verdadeiramente, porque dá Deus que é de Deus, dá César que é de César. Mas porém, nós já damos o que é de César. Se eu saio daqui agora e vou lá embaixo comprar um pacote de arroz, então na nota fiscal vai sair o imposto que eu já paguei o pacote de arroz. Então quer dizer, todas as pessoas que estão dentro das igrejas já pagaram os seus impostos. As pessoas que receberam o seu salário, que trabalham e vão para a igreja, também quando elas recebem o seu salário, já descontaram os impostos de César. Então quer dizer, dá Deus que é de Deus, dá César que é de César. Então César é o ladrão pior que existe mais do que a igreja. Então é um ladrão engolindo outro ladrão. Porque o diabo levanta os seus pseudos pastores, manda para as igrejas para persuadir e ensinar as pessoas a gananciar, porque Deus condena a ganância e por causa disso nós sofreremos por causa do pecado alheio. Como diz o ditado, né? O justo paga pelo pecador. E nós temos pagado por essa desgracência que Satanás tem lançado no meio nosso. E o problema é que as pessoas aceitam. Então, o que acontece? O diabo cria um caos, né? Depois ele vem... Não, o diabo faz o seguinte. Ele primeiro apresenta que vai vir um caos. Aí ele cria o caos. Aí ele apresenta o caos. E depois ele vem dar a solução. Então, Satanás, ele é astuto. Então muitas pessoas que ficam revoltadas em dizimar, em devolver o que é de Deus, e ver a desgracência que esses malditos mercenários da fé têm feito no meio do povo de Deus, então eles são a favor. Então muitos aí são incentivados a votar a favor da lei, e não sabem que a lei está sendo votada contra ele mesmo, né? Porque é claro que o que é de Deus, o que é de César é de César. Isso também, votando, vai abrir mais espaço para direitos de igrejas a controlar o dinheiro dela. Então o governo não vai poder, ele vai pagar os seus impostos, as igrejas grandes vão pagar seus impostos, os governos não vai poder impor contra eles. Por quê? Porque na verdade não vai haver fraude num sentido de dízimo e oferta que ele apresenta que pagou os impostos dos dízimos e das ofertas. Então aí vai crescer mais a corrupção, vai crescer mais a corruptibilidade. Então muitos vão realmente enriquecer ilicitamente, roubar de Deus mais do que é, porque vai se achar no direito agora de dizer, por exemplo, a igreja grande vai dizer, agora nós temos milhões, então nós já estamos dando o que é do governo e ele não tem que se intrometer com o restante nosso. Então veja bem que neste caso, quem vai sofrer é as igrejinhas pequenas, tipo aos dos irmãos que vão ouvir aqui, que na verdade não vai poder pagar imposto, porque eu, por exemplo, não tenho arrecadação para pagar imposto. Como que eu vou pagar imposto de algo que eu não recebo praticamente nada? Não dá nem para pagar mesmo. Da minha igreja não dá para pagar uma conta de água e uma conta de luz, que dá mais ou menos R$1.000 as duas. Então, ou mais um pouquinho. Então, veja bem, o que imposto que eu vou pagar? O que dinheiro eu vou pagar? É lógico que as nossas igrejas, elas vão ter que fechar. Por quê? Porque não tem nada para pagar ao governo. E
o que acontece? As igrejas grandes, elas vão proliferar. Isso vai matar as igrejas santas e as igrejas grandes vai colocar o que elas quiserem. Vai abrir, escancarar as portas e abrir o inferno para o povo entrar. E as pequenas que foram sufocadas pelo governo, pela lei, né, que vocês estão votando, saiba de uma coisa, meu irmão, que cada um vai pagar diante de Deus pelo mal que faz ao seu povo. A Bíblia diz que Israel está pagando porque eles dizem que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Então eles estão verdadeiramente colhendo. E você também, assim como votou no Maléfico, está aí, já está aí em andamento e vai andar, porque os maçons, né, esse tipo de raça de pessoa, eles odeiam o cristianismo, eles odeiam os cristãos, né? Eles são hiper inteligentes, porque a Bíblia diz assim que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Eles são hiper inteligentes. Agora só tem um detalhe, meu irmão, né? Você que é a favor disto, saiba de uma coisa, que o sangue dos justos vai correr nas suas mãos. Então, o que acontece? Tudo que é para votar contra a palavra de Deus e você vota porque você está vendo escândalo, eu vou votar porque é um escândalo, o dinheiro estão roubando, os ladrões, eles estão fazendo isso, eles têm que pagar, esses pastores, eles andam com carro, com helicóptero, com iate, com isso, irmão, deixa que Deus cobre isso deles. Se vocês chegarem contra a palavra de Deus, votando nos seus próprios irmãos, vocês vão pagar pelo sangue deles, vocês vão sofrer igual Israel está sofrendo. Então, veja bem, pastor, mas o senhor é a favor de punir esses lunáticos, ladrão, bandido? Sou a favor, claro que sou. Mas aonde vai haver punição, irmãos, se eles são coliados ao próprio governo? Não existe. Então não adianta você. A questão é colocar o povo contra o povo. Ou seja, o diabo coloca os seus servidores em cima do altar e eles vão lá para fazer o escândalo, né? Eles vão lá porque eles não são cristãos, eles vieram para impor o escândalo e a maioria do povo não vai concordar que a igreja está escandalizada e vai querer realmente votar a favor para impor o imposto à igreja. Eu quero dizer uma coisa, que quando a igreja ela tem imposto, principalmente, né, é lógico, ela passa a ser uma empresa, ela passa a ser uma empresa particular. E ela passando a ser uma empresa particular, ela tem como se justificar, entendeu? O que ela vai fazer, o que a igreja, o que esses bandidos vão roubar e vão fazer, vai dobrar o roubo, a igreja vai dobrar triplicamente no pecado, né? Porque ela vai viver livre, vai viver com a liberdade de fazer o que a empresa faz, né? Não vai ser crime. Se o pastor falar assim, eu não quero que você esteja na minha igreja, porque a igreja agora é empresa, que no caso nós sabemos que a Universal do Reino de Deus é empresa, né? E isso, a igreja pagando o que é do governo, dando o que é do governo, não, né? Que o governo está roubando de Deus. Então, quer dizer, já não se basta os pastores ladrão roubar o que é de Deus, agora lá vem o governo também querer levar o que é de Deus, que na verdade a Bíblia diz o que é da Deus que é de Deus, da César que é de César. Então nós, igreja, já pagamos nossos impostos, nós respiramos impostos, nós comemos impostos, nós fazemos tudo para pagar impostos. Então onde você vai, seu salário não tem, então você vai dizimar. O que acontece? Igrejas pequenas vão fechar. Claro, é óbvio. Por quê? Porque aquelas igrejas que não roubam do povo, que prega pura e santa palavra de Deus, vai ter que fechar, porque não vai ter como manter, igual a empresa. Se a empresa não tem como manter o imposto, ela tem que fechar. Esta é o golpe do diabo para tirar as igrejas que pregam santidade e justiça nessa terra. Então, meu amado, minha amada, o que eu quero dizer para você é neste momento que você entenda só, se você vota a favor disso, aí você fala, pastor, mas você está a favor dos bandidos, ladrão, irmão? Eu não estou a favor desses bandidos. Ali, votando ou não, eles vão continuar roubando. Eles são filhos das trevas. O que vai oprimir é a palavra de Deus, e o que vai oprimir é o povo de Deus. Então, volto a dizer para você, se você, mais uma vez, pressiona o povo, você que já votou nesse governo que corrupto, que vai entrar, já vai destruir o povo, você vai pagar pelo sangue dos inocentes. Agora, preste bem atenção, a igreja, ela já paga imposto. É por isso que a Bíblia diz, dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Jesus pagou imposto a César. Jesus foi lá, mandou Pedro ir lá no mar e pagar, né? E pegar um peixe para pagar. E ali, veja que Jesus pagou imposto por ele e pelos discípulos. Você viu aí? Então, se Jesus pagou imposto, é particularmente, não é a igreja de Deus que tem que ser impostada. É particularmente pessoas que tem que ser impostada. Correto? Então, na onde está escrito que a igreja de Deus pagava imposto?
Na onde está escrito que a igreja de Deus pagava imposto? Aonde? Não está escrito. A Bíblia diz da Deus que é de Deus, da César que é de César. Mas é particularmente, individualmente, cada pessoa da igreja, da sociedade, da humanidade é que deve pagar o seu imposto. Você entendeu? Então veja bem, então veja que Jesus pagou por ele e pelos discípulos. Essa história de impostar a igreja é antibíblico. Isso aí é para oprimir mais o povo, é para fechar as igrejas, é para reprimir a verdade. Porque quem vai manter essas igrejas no poder é só quem tem dinheiro. Só esse Edir Macedo, só esse Valdemiro, esse Genô, esse Sila Malafaia, esse Marco Feliciano e outros, né, que verdadeiramente têm furtado o povo, não é verdade? Dentro da palavra de Deus tem vendido a Bíblia. Tem vendido Jesus Cristo. Então eles vão manter. Então, tirando essas igrejas que pregam a pura verdade, a santidade do corpo e arrependimento na vida deles, o que vai falar? Santidade, irmão, e arrependimento na palavra de Deus, não igrejas, tá? Não igrejas. Então veja bem, santidade e justiça. Então veja bem que se as igrejas começarem a pagar imposto, as primeiras a fechar as portas são as pequenininhas, aquelas que verdadeiramente pregam o evangelho. É claro que existem pequenininhas que elas também são cães gulosos, né? Elas querem crescer e ficar igual aos outros. Mas existem as nossas que pregam a pura e a santa palavra, que só visualiza só mesmo a santidade das pessoas e a salvação. Então, para você que vota nessa lei suja, são tudo satanista. Isso é para investir contra o povo de Deus. Porque cobrar imposto de Deus, você não está vendo? Cobrar imposto de Deus. A Bíblia diz que tem dois senhores, César e Deus. Da Deus que é de Deus, da César que é de César. Aonde está escrito que a igreja do Senhor paga imposto? Ninguém pode provar que a igreja do Senhor, que Deus paga imposto para ninguém. Ele é dono de tudo, ele que deu para César. Então, como liberdade de expressão, irmão, de fazer culto em qualquer lugar, e a arrecadação para a igreja crescer, está na Constituição Federal. E isto fere. Então, veja bem que, na verdade, que Jesus mostrou ali, o imposto individual. Não é o imposto de um corpo de igreja. Não é o imposto que direcionando diretamente para Cristo, para Deus. Não. Cristo pagou como homem, não como Deus. Cristo devolveu, pagou o que é de César como homem. Porque ele comprava, ele vendia, ele fazia aquilo outro. Então, desde quando você compra e vende, existem os impostos que tem que ser cobrado. E quando você vai no mercado comprar uma bala, você já está pagando imposto a César. Você está devolvendo a César. Se você quer muito bem entender, vai em São Paulo que você vai ver, ou no Rio também deve ter, o impostômetro, né? Que você vai ver que cai milhões e milhões na conta do governo de imposto que estão sendo arrecadados. Então, aonde está escrito na Bíblia que a igreja de Deus paga imposto? Se ela nunca pagou imposto desde quando ela nasceu com Jesus, ela vai pagar imposto agora, e você que concorda com isso é maléfico. Agora é claro que isso aí vai massagear o ego dos ladrões, porque eu fazendo um vídeo desse, vai continuar alimentando esses ladrões. Mas, meu irmão, é melhor você escapar das mãos dos homens, entendeu? Agora, é melhor você escapar das mãos dos homens agora do que das mãos do Senhor, porque você não vai escapar das mãos do Senhor, certo? Então, para você escapar das mãos do Senhor, é melhor você se escapar das mãos dos homens, sair, né? Abandonar essas mentiras. Então, meu amado, o que eu quero dizer para você, né, que você tem que ter uma visão de águia, não uma visão de porco. Qualquer um que vota a favor de impostar a igreja, são eles de César, são eles pessoas que declararam guerra contra o próprio Deus, são eles pessoas que verdadeiramente querem que a igreja do Senhor seja exterminada, a santa palavra de Deus seja exterminada da terra, porque a Bíblia diz, se o governo é justo, né, a nação toda vive em segurança. Provérbios 29:4. Se o governo é corrupto, toda a nação perece. É o que está acontecendo com nossa nação, certo? Então eles estão o quê? Eles estão vendo de qualquer maneira. O que acontece? Isso tudo, irmão, é tramado. Isso tudo é tramado. Essas igrejas que estão, esse serpente vestida de ovelha, nessas grandes masmorras de sinagoga do diabo, garganta de Satanás, é justamente o diabo fabricou eles, para eles estarem ali, para eles trazer uma culpa para os inocentes e dizer que a arrecadação é milhões, milhares e que eles agora têm que pagar imposto. Então veja bem, então ele transformou a igreja de Deus no inferno, e nós, que somos pequenos, pagar imposto de quê? Imposto de quê? Irmão, quero sempre falar para vocês, a santa e pura palavra não dá dinheiro não, não enche igreja. Veja os meus vídeos, quantas pessoas estão lá. Veja que o último culto que eu tive uma mulher, tem uma mulher que sempre vai lá, e ela foi com a mini saia,
cruzava as pernas para lá, para cá, certo? Eu estava ao vivo. Eu não queria até mesmo chamar a atenção dela nessa situação, porque estava ao vivo, mas infelizmente a situação estava demais que eu tive que pedir para ela se consertar, porque aquela roupa não era a roupa dela vir à igreja, porque ela estava vindo mais como uma pessoa prostituta, uma pessoa que na verdade que vai na igreja buscar a Deus, vai lá mostrar nas carnes. E a gente que é servo de Deus, entendeu? É homem, né? A gente tá na carne, então se a gente não vigiar, então a mulher, você tá lá, certo? Você tá pregando então aquilo outro, se você não tiver força para combater aquela pombagira, você cai nos braços e acaba você pecando contra Deus. Então eu tive que repreender ela ao vivo e pedir. Ela se sentiu envergonhada, saiu, foi embora. Então, onde que você vai achar um pastor assim? Então, veja bem que nossas igrejas vão fechar. Por quê? Porque essas pessoas não ficam nas nossas igrejas. E é dessas pessoas, não dessa propriamente, mas desse tipo de pessoas, que vêm os dízimos grandes, as ofertas. E eles não querem pregar a verdade por causa que vai perder os dízimos e as ofertas. Então, o que acontece? Pregar a verdade, irmão, não enche igreja. Pregar a verdade não manda pessoa para lotar a igreja. Pregar a verdade não dá dízimo. Agora você vê a igreja que diz que prega a verdade, abrindo uma aqui, abrindo outra lá, enchendo daqui, um monte de pastores, tudo voluntariamente. Irmão, para mim isso tudo já é programado. Para mim isso tudo não tem nada a ver com Deus, porque se o evangelho de Cristo naquela época não atraía multidão para ficar permanente para ir para o céu, você imagina agora nessa época, né? A Bíblia diz que, é claro que muitos seguiram Jesus, mas os que ficaram simplesmente foi 12 apóstolos e justamente a família de Cristo com ele. A igreja de Cristo só foi aquilo. Embora ele pregou para milhares. Então veja bem que o povo só quer bênção, só quer prosperidade. Então eles entram aí no como é que fala? Nas histórias de ficar mentindo, de ficar inventando arrebatamentos, inventando curas e milagres de mentira, inventando isso, inventando aquilo outro. O povo, eles não vão para a igreja por causa de Jesus. Eles vão para a igreja por causa desses espetáculos que o diabo lançou do inferno na terra e está atraindo milhares de pessoas. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ter certeza, todo aquele que vota esse projeto a favor do governo, todos eles são contra Deus. Todos vocês são contra Deus. Todos. Ah, mas tem que parar essa roubalheira. A igreja virou porta de negócio. Todo mundo agora tá roubando, tá fazendo isso. Ó, é pastor, tal, aquilo. Verdade, irmão. Concordo com você que a igreja virou porta de negócio, porque muitos satanistas foram infiltrados nos nossos meios e foi tirado a fé de todos e eles começaram a adorar o Deus Money, o Deus dinheiro. E nisto levaram então o governo a crescer os olhos. São plano deles mesmo. Plano de governo com eles. Para quê? Para que os santos se sintam culpados pelo ato que está acontecendo no dia a dia que nós estamos vivendo. Então nós que muitas das vezes, nós não, você, na verdade, que não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não vê que o diabo ele tem grande astúcia e ele quer o quê? Culpar o inocente. Ele quer pegar algo e culpar o inocente. Que culpa tem o inocente se os mercenários estão roubando de Deus? Aí você fica na igreja dos mercenários, você passa a ser culpado. E a maioria só quer pecado. Então você que vota nessa desgracência, entendeu? Para impostar a igreja, deixa essa desgracência ser elegida depois do arrebatamento. Tem problema aí que vai acontecer mesmo. Isso cedo ou tarde vai acontecer. Isso cedo ou tarde vai acontecer. Mas deixe que os filhos das trevas vote neles mesmo. Deixe que os filhos das trevas, né, venha oprimir a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Deixa que eles, os filhos das trevas, é a função deles. Não é sua, cristão. Não é porque o seu pastor é ladrão, roubador, né, só pensa em dinheiro, só apacenta bens, deixa a igreja virar o cão, o satanás dentro da igreja, o inferno, é que você vai votar a favor. Ah, não concordo, vou votar a favor porque tem que acabar com essa cachorrada. Meu irmão, a corrupção sempre existiu. Desde o Jardim do Éden. E só vai deixar de existir a partir do governo de Cristo. Então eu vou dizer uma coisa. Não crucifique as obras que Deus tem, as verdadeiras obras. Porque você está implorando para fechar as verdadeiras igrejas e deixar as masmorras e a sinagoga abertas. Grande Satanás. Então, o meu conselho é este aí, meu amado.
Para de ficar se envolvendo com projetos de governos que presiona, que escraviza o povo de Deus. Pelo amor de Deus. Tá aqui o site, eu vou pôr o site na descrição. E se você concorda com o que eu estou falando, você vai lá, entra e põe o seu não. Entendeu? Que você não concorda, né? Você não concorda, deixa eu ver, com essas cobranças, irmão. Eles têm tanta coisa para fazer. Esses governos, eles não ajudam ninguém. Governo nenhum vem me ajudar aqui não, irmão, manter esse canal. Governo nenhum vem me ajudar na minha igreja, manter não, a não ser que eu tenha um vínculo na maçonaria com os demônios deles. Aí eles podem até me ajudar. Mas governo nenhum ajuda a igreja não, meu amado. Só a igreja católica que eles dão. Igreja evangélica, ela tem que se virar para sobreviver. Vocês acham justo, né? Nós estamos na presença de Deus buscando, e aí o Senhor, o Senhor das trevas vir e ainda tirar do que é de Deus? Aonde está escrito? Qual o pastor que me prova que Deus tem que pagar imposto? Não estou te falando particularmente as pessoas, mas a igreja do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque a igreja é de Deus, né? Quer dizer, estão tirando a respiração do povo de Deus em viver. Quer dizer, esses governos rouba tanto, saqueia tanto, né? É tanta corrupção no meio deles, que eles não se fartam como cães gulosos, e agora quer o quê? Quer ferir a casa de Deus. Eles não estão indo, irmão, contra vocês, eles estão indo contra Deus. E todos que votam esse projeto para que aprove, é porque você é contra Deus. Todos que dão o seu a favor, é porque você verdadeiramente é contra Deus. Infelizmente, você vai pagar pelo sangue dos inocentes. Então eu vou dizer para você neste momento, você entendeu? Que concordo em punir esses ladrões, mas como é que vai punir eles? Eles são do meio deles. Já viu ladrão punir ladrão? Ladrão não pune ladrão. Como pode? Onde está escrito que o governo, que César tem que cobrar imposto, né, de Deus? O que é para Deus é para Deus. O povo não está ali para adorar a César. O povo não está ali para saciar fisicamente, entendeu? Sem ter uma busca de Deus. O povo está ali, o verdadeiro povo está ali para adorar a Deus, né? Eles estão cerceando até a religião. Eles estão cerceando o livre-arbítrio do povo de Deus. Então, irmãos, eu digo para vocês, não compartilhe isso no sim com este governo. Não compartilhe. Porque quem fez esse projeto são maçons, são pessoas que querem destruir a igreja de Deus. E você vai estar enganado, por quê? Porque eles têm uma prova para mostrar que a igreja virou negócio. É verdade. Aí você fala, mas a igreja virou negócio, pastor. As pessoas, né, têm que realmente pagar, né? Eles fizeram da igreja de Deus impostos, empresas. Mas e as igrejas santas, humildes, que verdadeiramente não negocia, não vende revelação, não faz milagre de mentira, não fica inventando moda para enganar o povo, né? Não leva o pecado para dentro dela. E essas igrejas, elas vão parar, porque elas não dão dízimo, não dão pessoas, né? Vai ser a empresa. E o que vai acontecer? Você vai ajudar a alimentar mais o diabo, o inferno. Vai trazer mais alma para o inferno. Porque esses pastores vão se achar senhores de si e vão falar, bom, nós pagamos imposto ao governo, então beleza, podemos roubar mais ainda. E de onde que eles vão tirar esses impostos? Das costas dos abestados que estão nas igrejas deles, certo? Então veja bem que isso vai trazer mais a corrupção para dentro da igreja e mais pecado para dentro da igreja, e deixa que isso aconteça depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento é impossível não acontecer. Mas agora, irmão, não perca o arrebatamento por causa das suas decisões. Eu só estou te dando conselho. O problema é teu, você é que é dono do seu nariz, né? Mas dono da tua alma não é você não, é Deus. Se você não julgar dentro da Bíblia como a Bíblia manda, você já era. Então, irmãos, eu não concordo em impostar a igreja. Antes eu concordava nesse sentido, mas o Espírito Santo de Deus me abriu os olhos e disse, por quê? Porque na verdade, irmão, eu não ganho dinheiro. Eu vivo aqui com que os irmãos do YouTube, no WhatsApp, me ajudam. Você pergunta, como que eu vivo? Não, eu mantenho a igreja aberta ali para me pagar 500 conto lá, entendeu? É um sufoco. Aí eu pego e tiro daqui e ajudo. O que os irmãos me dão, eu ajudo a igreja. Então mostra para mim dentro da Bíblia que Deus mandou cobrar imposto da igreja. A igreja é um corpo reunido dentro de um templo religioso. Tem que ter imunidade.
Assim como esses governos, como os prédios deles têm imunidade, assim como os prédios deles, as casas deles têm imunidade, a igreja do Senhor também tem que ter imunidade. Certo? Por quê? Porque, na verdade, irmão, tinha que fazer um projeto para César, para o governo devolver o que é de Deus. É isso que tinha que fazer, porque eles estão roubando de Deus, são ladrão também. A Bíblia diz, dá Deus o que é de Deus, dá César o que é de César. Aí Deus foi lá e deu o que é de César. E César não deu o que é de Deus. Sabe o que César quer? Roubar o que é de Deus. Aí César vai lá e rouba o que é de Deus por causa desses pastores vestidos de serpente que estão no altar, que foi mandado para sujar a igreja, e agora eles entram em um entendimento lá para despistar, para falar, nós vamos impostar a igreja porque os pastores estão desviando os dízimos. É lógico, aí. Eles criaram isso. O anticristo, ele cria o problema, mostra o problema e soluciona o problema, irmão. Vocês têm que entender isso aí. Tem que parar de dar ouvido a lobos devoradores. Então, eu não concordo. Meu voto aqui é não ir para frente isto. Não importa que depois vai acontecer. Pode até ir para frente. Mas eu não vou ter o sangue dos justos nas minhas mãos. Da mesma forma eu expliquei na eleição para vocês. Então, vou ler aqui para vocês, né? E depois nós vamos encerrar o vídeo. Tá bom? E o link vai ficar na descrição. Tá aqui, ó. Sugestão, sugere o fim da imunidade tributária para as entidades religiosas, igrejas. Vejas, irmão, que entidades religiosas, igrejas. O que é igrejas? Igrejas. Religiosas, igreja ainda tem entre parênteses, fecha parênteses. Não é outras religião, não. Religião afro, religião do centro de candomblé, religião... não, eles vão ter liberdade de continuar. Vocês não vê? Que é justamente aquilo que vem tirar o mundo do pecado que eles querem cercear, que eles querem impedir. Igrejas, tá vendo? É igreja, não está falando creche, né? Se tem que dar imunidade, tirar a imunidade, tem que tirar a imunidade de todas as entidades filantrópicas, todas, já que eles querem aprovar, tem que ser tudo, não é só a igreja não, né? Não é só a igreja não, e outra, igreja não mama na teta do governo não, porque na verdade... Mamar na teta é quando o governo investe dinheiro para ter tal de lei Reunat, essa desgraceça aí que tem aí, né, que dá para liberar, para fazer aí as apostasias dos programas sexuais, dos gêneros de transgênero aí, esses negócios tal, aquilo outro. Isso aí, lei Reunat, essa é uma desgraceça mesmo aí. Tá? Então veja bem, então aí sim, então eles mamam na teta do governo, como tem um linguajar aí fora, né? Por quê? Porque o governo investe milhões neles, né? Agora, e que milhões que esse governo de César investe na igreja, irmão? A igreja vive com seus próprios suor, com aquilo que Deus manda, é obrigado a devolver a Deus, é obrigado. O diabo, como sabe que não tem como parar de fazer as pessoas dizimarem, os santos, porque os profanos já parou há muito tempo e estão pregando não, mas os santos eles têm que continuar a dizimar, porque senão eles se tornam um ladrão não convertido, não entra no reino de Deus. Então como que nós podemos fazer então para pesar mais esse povo? Vamos impostar eles, porque impostando eles, muitas igrejas vão parar, muitas igrejas vão fechar, porque não terão condições de manter aberta, se tornarão como empresa. Vocês não estão vendo, irmão? Eles estão sufocando o povo de Deus. Jesus precisa arrebatar urgentemente essa noiva. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você neste momento é que você deve, de uma forma ou de outra, ter o cuidado, né, para que você não caia nas leis, nas labiais de Satanás, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, o que eu quero dizer para você é isso aí, meu querido, né? Então, veja bem, que nós temos aqui até outra coisa que é oponente, nós vamos talvez a gente ler. Então veja bem que isso é uma armação para parar a verdade, para cessear a verdade. Agora os mentirosos vão continuar, se essa lei não é aprovada, eles vão continuar roubando? Vão continuar enriquecendo a mesma coisa. Mas a palavra de Deus séria, muitos que somos como os nossos pequenos estaríamos pregando. Que se dane eles lá. Que se dane eles quando eles chegarem na frente de Deus, que ele exploda-se na frente do nosso Deus. De tanto gritar, de tanto chorar por ter traído nosso mestre. Então, irmãos, eu não encontro na Bíblia, não tem na Bíblia que César tem que cobrar imposto de Deus. Não tem. Agora, o imposto particular, individual, entendeu? Imposto particular, Jesus pagou. Os discípulos, e Jesus pagou pelos discípulos também. Então foi o que Jesus disse. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Eu pergunto uma coisa. O mar é de César?
O mar não pertence a César, não. A terra não pertence a César, não. Tudo pertence a Deus. Veja que Deus mandou Pedro ir lá e pescar um peixe, porque o mar é de Deus. O mar é de Deus. E lá dentro tinha o que? Uma moeda. Era de Deus. E Deus foi lá e pagou a César. Certo? Pagou a César imposto pela sobrevivência deles, não da igreja. Imposto do feijão, do arroz, do macarrão, da carne, da bala que você vai comprar, do pente, do álcool, do material de limpeza. Todos vocês pagam imposto. O que o diabo quer é mais oprimir o povo de Deus. Você vai um posto de gasolina, você morre, entendeu? De tão caro que é. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção e parar de ficar ajudando a César a aprisionar, a oprimir o povo de Deus. Você que vota nessas leis satânicas, você vai pagar por tintim pelo sangue dos inocentes, porque você está oprimindo o próprio Deus. A Bíblia diz, não faça mal aos meus profetas, certo? Não faça mal aos meus pequenininhos. Ai daqueles que tocam nos meus ungidos, são como tocar nas meninas dos meus olhos. Você vai ver, né? Vocês vão ver o que vocês vão pagar. Lembre-se, tá bom? Então eu quero dizer para você, isso é uma consulta pública, é direito de você dizer não, certo? Ou direito de você dizer sim. Então eu digo uma coisa para você, vamos mudar essa história, por ao menos até antes do arrebatamento. Não é que o arrebatamento acontecer, deixa o diabo fazer o que quiser, porque aí o mundo já nos maligno 100%. Então essa é a razão. Então eu vou ler aqui. Sugere o fim da imunidade tributária para as entidades religiosas, igrejas. Tá falando igreja, não tá falando centro de Umbanda, Kibanda, Candomblé, entidades Allan Kardec, espíritas, não tá falando creche, não tá falando nada disso. Quer dizer, são entidades que também continuarão com imunidades. Então quer dizer, a igreja que está sendo perseguida nisso, não é a questão só de tributária. Então, irmãos, quero dizer que depois de que tributar isso aqui, as igrejas virarão empresas. Então aí os seus líderes grandão que já roubam, eles poderão esfolar o tanto que eles quiserem e o governo não pode falar nada com você. O que o governo quer saber é o seguinte, tem meu imposto no final? Tá igual lá, né? Tá igual o Zaqueu, cobrando imposto, ladrão, roubou, e 4 vezes mais depois de convertido ele devolveu ao povo. É esse tipo de Zaqueu que está no poder. Tá bom, irmão? Aquele Zaqueu não convertido. Vamos ler lá. Ver transmitações e informações sobre a matéria, né? Você apoia essa proposição, né? Eu digo que não. Vou dar o meu voto agora aqui. Não, eu não concordo. Eu não aprovo. Ixi, o problema é que manda pro tal de Facebook, né? Mas eu não vou, de forma nenhuma, apoiar isso aqui. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui pra mim. Deixa eu ver aqui pra me ver o que eu vou fazer aqui pra ver se eu consigo. Se eu consigo aqui pôr o e-mail aqui. Vou pôr meu e-mail aqui, né? E eu vou votar não. Não concordo. Não concordo dar dinheiro para corruptos. Não concordo que saqueie o povo de Deus. Já basta o que eles saqueiam. E você que concorda, nada mais entendeu? Pior do que eles. Então, esta é a razão, certo? Então, vou aqui enviar o meu e-mail, certo? Vou enviar o meu e-mail aqui. Antes de tudo aqui, vou ver aqui como é que tá. Confirmar o meu e-mail aqui. Estou aqui nesse momento, né, discordando, porque isso aí, irmãos, quer dizer para vocês que isso aí é por causa do quê? É por causa da fúria de Satanás, que esses pseudos pastores mentirosos, né, vestido aí de serpente vestido de ovelha, falaram com o governo que ia dividir, com certeza, né, os dízimos, ia dividir isso, aquilo, outro, e deram calote no governo, e o governo agora vem contra as nossas pessoas, né, contra a nossa vida, não é verdade? Então agora o governo vem contra nós, né, de uma forma ou de outra, vem contra nós. Vou ver aqui. Então o meu conselho, irmão, é que vocês de forma nenhuma o meu conselho é que de forma nenhuma
Então, muito bem. Então nós vamos voltar aqui a visão de novo, né? Para que a gente possamos continuar. Então veja bem, então você vai lá, vota não, certo? Vote não, né? Vocês votem não. E então vote não aí, para que nós não possamos ficar mais nessa situação. Aqui tem uma matéria que diz assim: os dados fornecidos pelo cidadão proponente ideal. Fim da imunidade tributária para as entidades religiosas e igrejas. Problema: os constantes escândalos financeiros em líderes religiosos protagonizam. Deixa eu aumentar aqui para vocês aqui. Vamos aumentar para vocês aqui. A gente lê. Eu vou deixar aqui na tela aí, né? Financeiros que líderes religiosos protagonizam estão tornando-se o principal motivo de ideia de que a imunidade tributária das igrejas deve ser banida. O Estado é uma instituição laica e qualquer organização que permite o enriquecimento de seus líderes e membros deve ser tributada. Então veja bem, exposição. No Estado laico não faz sentido dar imunidade tributária a uma parcela das instituições do Brasil, apenas porque elas são de cunhos religiosos. Qualquer organização que permite o enriquecimento de seus líderes e membros deve ser tributada. Quando certos líderes religiosos abusam do conceito de liberdade religiosa, exigindo mais e mais dinheiro dos fiéis para enriquecer o próprio, isso mostra que o único combate que deve ser feito é o do bolso, tirando esse privilégio que nunca deveria ter existido. Sabe-se que o Estado não laico normalmente impõe tributos apenas às outras religiões para manter o privilégio da escolha, mas o Estado laico deve retirar esse privilégio, olha aqui, e não estendê-lo às outras religiões. Veja bem, certo? Das igrejas, né? Nós estamos vendo aí, das igrejas. Das igrejas. Veja bem, das igrejas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui passando aqui, porque se tiver alguma coisa passando aqui, tá saindo som aí. Então não tem. Então veja bem, das igrejas, vamos continuar lendo aqui. Das igrejas. Veja que é só as igrejas que vai ser postado, hein? Olha só onde é que está. Não existe Estado laico. Não existe, irmão. Certo? Agora, por causa desses vagabundos pastores, ladrões, né? Comedores das gorduras, né? Esses filhos do cão, porque são tudo pessoas que roubam de Deus, né? Então, irmão, isso é uma expressão de repúdio, tá certo? É expressão de repúdio. Eu amo todos a Cristo, em Cristo Jesus, mas não amo a atitude deles. Então tá aqui, ó. Sabe-se, o Estado laico normalmente impõe tributos apenas a outras religiões para manter o privilégio escolhido, mas o Estado laico deve retirar o privilégio, né, e não estendê-lo às outras religiões. Quer dizer, a religião do satanista, a religião dos espíritas, a religião de qualquer outra religião, eles não são de forma nenhuma taxados. Tá vendo aí? Não são taxados. Isso aí é uma perseguição religiosa, igreja. Mesmo que esses mercenários ladrões, pastores que estão roubando, verdadeiramente, eles estão fazendo o que estão fazendo, então é nós que estamos pagando pela realidade. Então vamos lá. A igreja deve ser vista como uma empresa, né? Aqui, ó, do ponto de vista do Estado, olha aqui para eu falar para você. A igreja deve ser vista como uma empresa, como outra qualquer. Tá vendo? Se a igreja passar a ser cobrado imposto, vocês vão cooperar para os pastores roubar mais. Se a igreja passar a ser cobrado imposto e ser empresa, vai dar direito a esses empresários não ser mais pastores, mas sim ser pequenos e grandes negócios, empresas. Eles vão então poder registrar a igreja deles como empresa, como já é empresa universal, como já também é empresa Assembleia Sem Deus, como é empresa mundial Sem Deus. Então, como essas empresas aí já estão à tona, então elas já podem, sem Deus, ser cobrada, né, imposto. Então isso vai dar
privilégio, prioridade aos episteutos pastores a chegar e impor a lei que eles querem dentro da igreja. Então, eles vão mandar embora quem quiser, eles podem ofender, eles podem fazer o que quiser. Aí ele vai perguntar, vai justificar para o governo: peraí, eu te devo alguma coisa? Eu não te paguei? É todo imposto que entra na igreja, eu te pago, então você não tem que se meter com a gente mais não. Por quê? Porque se a igreja estiver fraudando, quer dizer, tem a justiça para ir, chegar e ir em cima desses mercenários bandidos e metê-los na cadeia. Mas só que essas pseudo-justiça, entre aspas, e nem todas, mas algumas, que querem fazer a justiça e os outros não querem deixar, eles estão aliados a eles. Como é que eles vão meter o próprio irmão na cadeia? Como é que um ladrão pode meter o outro na cadeia? Só se ele roubar menos do que o outro. Então um quer ficar com mais do que o outro. Então veja bem que nós estamos vendo aqui, ó, para manter o privilégio escolhido, mas o Estado laico deveria retirar esse privilégio e não estender às outras religiões. E a ponto de vista, o Estado, a igreja deve ser vista como uma empresa, como outra qualquer, que luta com o concorrente, com os concorrentes, outras igrejas, né? Principalmente de outras denominações, para obter o maior número de clientes fiéis, né? E com isso ter a maior receita oriunda das cobranças que variam de religião a outra. Esse ponto é primordial para se estabelecer que a cobrança de imposto deve existir. As igrejas não podem ser consideradas associações não lucrativas. Não podem, ou seja, as igrejas não podem ser consideradas associações não lucrativas, pois o seu intuito de sempre querer mais cliente mostra que ela não quer apenas fazer uma boa ação para a sociedade, ela quer, na medida do possível, monopolizar a crença. Associações, em sua grande maioria, não competem entre si, muito pelo contrário, muitas ficam felizes quando outras associações do mesmo fim abre para poder dividir o trabalho. Exemplo, quando uma sociedade de reforço escolar nova abre a associação mais antiga, pode dividir os alunos em 2 centros, minimizando trabalho que antes era exigido todo de um grupo único, né? Então tá aqui, ó, a opinião desses abestados aqui, ó, né? Então veja bem, né? Essa proposta desses abestados aqui, o que é que acontece? Dessa mulher, acho que dessa nascida em 23 de 85, estado, idade de ensino superior, Elmi não sei o que, dados do controle de cidadania, então quer dizer, então eles têm essa justificativa, irmão, para quê? Para postar quem? Para verdadeiramente fazer com que a gente, né, verdadeiramente se torne escravo, né, desse filho de Satanás. Então vou dizer uma coisa: nós vamos pagar por isso? Nós não podemos pagar por isso, irmão. Nós não podemos de forma nenhuma pagar por isso, de forma nenhuma. Então veja só que isso é uma estratégia, né? E outra, cobrar imposto só da igreja não é justo. Cobrar imposto só da igreja não é justo, porque todas as entidades, até mesmo elas, tem muitas aí que os governos ajudam, né? Agora, se querem punir, por que não pune, né, esses mercenários ladrão? Por que não pune eles? Eles que são culpados de estar assim. Por que não vai lá, fecha a igreja deles? Ah, mas o governo vai fechar não, sabe por quê? Porque os fiéis que estão lá votam nele, né? Ó, o dinheiro que eles arrecadam lá, deposita lá junto com eles. Isso são estratégias, irmão, de quem? De pastores verdadeiramente que estão aí justamente estão aí para quê? Estão aí para chegar e colocar a culpa em nós, que somos simples, né, das pessoas. Então veja que essa é a proposta. Vê aqui a tramitação que está aqui, ó. Vamos ver aqui se tem a tramitação que está escrito, né? Sugestão número 2 de 2015, né? Sugere o fim da imunidade tributária às entidades religiosas. Olha aqui, irmão, é só igrejas, não é entidades religiosas não. Não vê que é uma perseguição ao povo de Deus? Isso é só igreja, né? Isso é só igreja. Eu vou deixar um link aí para vocês verem, certo? Eu vou deixar um link para vocês verem aí, ó, certo? Então é só igreja. Quer dizer que a gente, né, que é simples, que não anda roubando, como esses ladrões que estão em cima dos altares vendendo a palavra de Deus, vendendo Jesus Cristo, né? Nós temos que pagar por eles? Será? Vocês não sabem, irmão? Acorda, isso é golpe em cima da casa de Deus. A gente não pode pagar pelos pecadores, não. Só porque existe o jargão aí, o justo paga pelo pecador, aí nós somos culpados. Então veja bem, esses ladrões estão em cima do altar, tire eles, esses governos, porque vocês não tiram, vocês não são fiéis, tire esses bandidos aí, sai dessas igrejas, vai para a igreja santa, né? Aonde prega a verdadeira palavra. Se vocês estão querendo isso aí, olha aí, para nós é em tramitação, tá escrito aqui, ó,
relator Sérgio Peteção, né? Você vê, um local, Comissão de Direitos Humanos, Legislação Participativa, quer dizer, então quer dizer, esse cara aqui, entendeu? Esse tal de relator aqui, com certeza é um dos maléficos, né? Que odeia o cristão, que odeia o cristianismo. Nós vemos aí cada barbaridade falando que nós devemos ser estipados da terra, né? Exterminado da terra, que nós cristãos, né? Com muitos que têm um ódio que gera contra nós. Agora você vai aceitar essa picardia? Não, irmão. Então, eu aconselho você, lembre bem, você vai votar a favor? Lembre bem, você vai ser pressionado. Sabe, quando você votar a favor, você não pertence a uma igreja de Deus. Pertence a uma empresa de Zeus, uma empresa particular. Porque isso vai passar mais vantagem ainda. Isso vai passar mais vantagem ainda dessas pessoas, irmãos, desses pastores ter liberdade agora. Eles vão ter liberdade de empresário, né? Liberdade de empresário. Então o governo, quer dizer, quer taxar as igrejas, como se todas as igrejas dessa terra ganhassem milhões e milhões, como essas profanas que roubam. O justo não pode pagar pelo pecador, irmão. Eu não tô aqui. Aí você fala, você tá falando aí porque vai acabar sua mamata, não vai ter dízimo. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vai continuar tendo dízimo a mesma coisa. Vai continuar tendo oferta a mesma coisa. O povo que se diz de Deus vai continuar devolvendo. Só que isso, você indo a favor, vai abrir espaço para esses pastores que são transvestidos de serpente. Eles vão passar a ser empresário. A igreja vai ser algo particular deles. Desde quando você paga imposto, é seu. Você não paga imposto no seu carro? O governo não tem poder sobre o seu carro, porque você paga imposto. Então, se tá beleza, se não tá, se tá devendo, você tem que pagar. Então, é seu. A casa, você não paga IPTU? É sua. Então você faz o que você quer na sua casa, né? Você chega, faz festa, faz isso, quer dizer, você põe a lei que você quiser para quem entrar na tua casa. Por quê? Porque, na verdade, você paga imposto do que é seu. A igreja será a mesma coisa. Esses mercenários vão poder te humilhar. Eles vão poder chegar e pôr você para fora. Vão falar para você, eu não quero você na minha igreja, não, vai embora. Aonde, que enquadramento vai chegar e você vai buscar um direito que foi posto para fora de uma casa de Deus, entendeu? Sendo que, na verdade, a igreja, ela está sendo impostada, e ele fala, olha, peraí, a igreja é minha, não é do governo. Nós pagamos, está no meu nome, a igreja está no meu nome, no meu ministério, e daí? Então vocês não têm que querer, eu faço o que eu quero. Claro que a gente pode pôr sim alguém para fora que está fazendo baderno. Mas se a pessoa passou e falar assim, eu não quero você, não quero você, não quero você, pode ir embora, some. Ah, não vou, não, pode ir embora. Entendeu? E o pastor ainda te mete um processo ainda por invasão a domicílio na tua igreja. Invasão a domicílio, sabia disso? É meu, a empresa é minha. Né? Daqui do muro para dentro, mando eu. Não é Deus mais não. Meu irmão, se você aceita essa desgracência, é porque você também, com certeza, é um dos desgracêncios igual a essas pessoas. Porque na verdade você vai contra Deus. Você não pertence a Deus. O meu conselho é, não vote a favor dessa desgracência. Esse que relatou isso aí, que você votou e pôs esses no poder, são eles aliados do anticristo. E digo mais para você. Vocês viram aí que nas eleições, 99% quem ganhou aí foi os maçons. E veja que o governo do Bolsonaro, certo? São todo composto de maçons. Você acha que maçom ama a igreja? Você acha que maçom ama Jesus? Maçom serve a Gadu, não a Cristo. Bom, estou te falando para você. Só o meu conselho. Um vídeo de praticamente 1 hora e você ouvir, depois vir aqui dar um dislike, dizer um monte de besteira, cagar pela boca, pensando que meus ouvidos será pinico para te ouvir. Infelizmente eu te bloquearei, excluirei, nem leio o seu comentário. Para mim, uma opinião de uma serpente não tem valor para um leão. Então, eu volto a dizer para você, não concorde, irmão, não concorde. Passe isso para que os irmãos santos não concordem. Embora, irmão, mesmo que esses malditos roubam de Deus, deixa que eles acertem com Deus, irmão. Mas você não pode sacrificar os inocentes por causa desses culpados, não. Você não pode matar os inocentes, ficar com o sangue dos inocentes nas suas mãos, igual você já tá, né? Que já votou aí nesses turnos aí que eu te falei, nesses que estão no poder, você já tá com o sangue dos inocentes, vai piorar mais a tua situação. Tá? De repente Deus pode bloquear até teu coração e tua mente para você não lembrar dele nem na morte. É o preço do pecado.
Então, meu querido, o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pare com isso. Vote não. Não aceite. Não aceite. Porque se você concordar com isso, você está aceitando a liberação, entendeu? De tudo dentro da igreja. Porque a igreja agora não será uma entidade filantrópica. E não existe na Bíblia governo César cobrar imposto de Deus. Não tem na Bíblia. Se você concorda com César, você não é de Deus. Você é de César. Certo? Deus, Jesus deu a César o que era de César, que era particularmente. Deus não falou assim, Jesus, mostra na Bíblia para mim, que Jesus lá no templo ensinou, todos nós que estamos agora, a entidade Templo de Salomão, vai agora pagar imposto a César. Mostra na Bíblia. Né? Mostra na Bíblia. Não existe. Não existe impostar Deus. Então, o governo quer impostar a Deus. E você que concorda com isso é pior do que esses governos corruptos. Você merece o que merece e que vai passar. Tenha certeza disso. Amém? Então, a paz do Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a inscrição vai ficar aí. Tá? Vocês podem compartilhar aí, em nome de Jesus. Vai ficar aí.